Eu sou Rubens Gordinho, músico, compositor. Falando de samba é um bate-papo musicado, onde eu recebo amigos, compositores e sambistas convidados, onde eles contam a sua história, falam um pouco da história do samba, um pouco das coisas do samba, um pouco das coisas do samba da nossa cidade, das coisas do samba do Brasil. Espero que vocês gostem e fiquem à vontade, curtam esse programa com grandes sambistas. Luiz Carlos Alonso nasceu em Santos, no bairro do Marapé, em 1945. Desde garoto, frequentava as serestas e ouvia os velhos mestres foliões e seresteiros. Foi baliza do lendário bloco Dengosas do Marapé, onde se fez músico e sambista e fez de tudo um pouco. Testemunha viva de mais de 7 décadas de carnaval, viveu a fase áurea da folia santista. Dono de uma voz invejável e uma interpretação impecável, junto com os amigos Tinoco e Renê, é um dos fundadores da Roda de Samba do Ouro Verde. Pio, como é conhecido por todos, é a voz mais expressiva de uma geração de cantores que já não existem mais no nosso samba. Fala, Pio, tudo bem, meu querido? Grande Rubens, tamo junto, parceiro. Tudo bem, meu irmão? Legal te receber aqui também, para ouvir. É sempre bom te ouvir, contar aquelas histórias boas do tempo do Marapé e me faz lembrar também coisas do meu coroa e tal. Você é nascido no Marapé mesmo, Pio? Sim, sou filho do Marapé, Saturnino de Brito, número 91. Olha só. Bem próximo ali da igreja São Judas, abençoado por São Judas. E quero aproveitar inicialmente para te parabenizar pelo programa, pela iniciativa de gravar depoimentos de pessoas, excluindo Renê e Pio, de pessoas importantíssimas. Não, dizem que eu só chamo meus amigos. Mas eu não tenho culpa se eu tenho amigos seletos, né? Amigos que têm histórias boas para contar, né? Parabéns, eu não tenho culpa, cara. Me diz, como é que era o Marapé no teu tempo, cara? No teu tempo de garoto, era como? O Marapé era um bairro operário, houve uma mudança muito grande para os dias de hoje. Para você ter uma ideia, o saneamento básico chegou no Marapé por volta dos anos 60. As ruas eram todas com vala ainda, né? Era vala, a gente pegava a rã na vala. Olha só. A gente lá tinha, que eu me lembro, são 76 anos, né? Tinha chácaras de japonês, a gente comprava verduras, legumes. Era como se fosse um bairro rural. Não era em profusão. Tinha algumas chácaras, campos de futebol. Se a memória tá boa, eu acho que tinha umas 4 ruas com calçamento. Que não era piche, era paralelepípedo. Não, era paralelepípedo. O resto era tudo... vala, areião e vala. Era areião mesmo, era terra, né? Tinha muito terreno baldio, que era ótimo, né? Que era, cada moleque era uma beleza, era um né? campo de futebol. E os habitantes eram aqui no morro, o pessoal que morava... No morro, morei bem próximo do morro, bem no pé do morro, na Dom Leopoldo Silva 225. Era o pessoal, de um modo geral, todos se equiparavam. Havia, assim, alguma distinção não social, em termos financeiros, né? Em algumas casas de alvenaria. Era o quê? Basicamente eram operários e portugueses? Operários, de um modo geral, sim. Pessoal que trabalhava... A maioria português, no morro a maioria português, né? Mas tinha compositor de samba também no morro, e grande compositor de samba. Quem eram os caras? O Tião, um grande compositor das Dengosas do Marapé, né? Mas era como o Macuco, Rubens. Naquela época, Santos, os bairros mais... Tirando o centro e o Gonzaga, era tudo... populares, Ponta da Praia era um bairro operário. Ponta da Praia ainda lembro. Joguei muito futebol lá na Ponta da Praia. Rapaz, eu lembro que minha mãe e meu pai, quando foi comprar a casinha lá, que minha mãe morou até um dia desse, enquanto ela viveu, minha mãe queria que ele comprasse na Ponta da Praia. Aí ele... Na Ponta da Praia é só mato, vou comprar o quê na Ponta da Praia? Que realmente era mato, né? Onde ali a Avenida dos Bancários, tudo aquilo era mato. Hoje é o bairro mais nobre dos bairros mais... Meu sogro, ele tinha um terreno na Ponta da Praia, claro, né? Pouco depois de casar, e ele trocou por um chalé no Marapé.
Olha só, já construído, né? Já tinha o chalé já, né? Mas o terreno hoje na ponta da praia, evidentemente, é que nem tu falou, né? Era. O Aí meu pai não bairro- quis comprar porque dizia que era só mato. E era mesmo. A ponta da praia, era chácara pra caramba e mato, e dá pra ver os navios passar assim de perto, não existia casa. Mas O cais nós ia até o tínhamos- 29, né? O cais ia até o 29, depois era tudo mangue. Verdade, verdade. Mas lá no Marapé, então, você tinha ali, era um bairro bem dimensionado. Ele tinha, tem até hoje, né, as limitações dele. Você tem o canal que separa Campo Grande, Vila Belmiro do Marapé. Você tem a Joaquim Távora, que depois da Joaquim Távora, Santa Casa ali já é Jabaquara, né? E você tem a João Caetano, que depois é José Menino, né? João Caetano era paralelepípedo. As principais ali, aquele quadrilátero ali. Era paralelepípedo, e a Carvalho de Mendonça. Carvalho de Mendonça era paralelepípedo. E como é que também. era o samba nesse tempo? Você já de garoto já começou a se envolver com música? Como é que a era? raiz é o Bar do Cais Novo. O Bar do Cais Novo fica Onde esse? ainda hoje. Aquele que está hoje até lá? Ainda hoje. Hoje é restaurante, né? Mas lá era um bar. Era Acaba de Mendonça ali com a Carvalho de Mendonça com Saturnino de Brito. Saturnino. Eu morei ali na Dom Duarte, morei em 2 locais. Morei bem jovenzinho, bem novo, menino, no fundo do morro, e depois eu mudei para o início da Dom Duarte e em seguida para Saturnino de Brito 150, que morava na frente eu morava num chalezinho nos fundos, na frente era o Manuel Reis, um cantor bastante conhecido na época, né? Então, e era próximo dali, a raiz realmente é o Bar do Cais Novo. Era um bar, o Zé tomava conta, e todo sábado e domingo tinha seresta. Era uma tradição Era seresteira. seresta. O tempo era outro, Sim. né? O Renê falou bastante sobre carnaval, né? Você falou de escolas de samba e tal. O tempo era bem outro. Porque as escolas de samba começaram a ganhar notoriedade, lógico que existiam desde os anos 40, mas a gente sabe que elas começaram a ganhar um pouco de notoriedade nos anos 70, que foi uma coisa do Brasil mesmo, né? O Brasil todo passou a olhar melhor para as escolas de samba nos anos 70. Mas a grande sensação do carnaval da cidade, isso dito pelos historiadores, né? Você viveu isso, eram os blocos, né? Blocos carnaval. Eram os blocos carnavalescos que tinham um luxo invejável para as escolas de samba até de hoje, né? Os caras falam. O desfile oficial era bloco carnavalesco. Mas voltando lá ao Cais Novo, então lá se reunia, eu, 7, 8, 9 anos de idade e tal, lá se reunia... E você já querendo participar daquela onda musical ali. Eu estava lá. Você tinha músico na família? Pai? Sim. Todos ligados à música? Não, meu irmão foi baterista de orquestra durante muito tempo. Ele começou novo, com 17 anos, ele já era baterista, ele tocou com diversas orquestras aqui, ele tocou no Alcide Sete durante muito tempo. Ele fez parte do início do Nilson Zago Trio. Que eram os grupos famoso Zago, também amigo, estudamos juntos no Olavo Bilac, né? Quando o Zago saiu do violão tenor para o piano, ele convidou o meu... ele tocava violão tenor, o Zago? O Zago tinha o Zago montou, na época que eu devia ter 10 anos talvez, ele montou um conjuntinho, queria montar, então ele fez o seu Zago, morava ali na Clemente, ele fez uma seleção e fui eu e o Valério. Então era o Zaguinho de violão tenor, o Nilberto, cantor, o Dico, hoje que todo mundo conhece como Badu, por causa do pai dele, que era dono da moraria lá, o Badu de afoxê, e precisava de um pandeiro, e fui eu e o Valério, só que o pandeiro era maior que eu, e eu não conseguia... Você, garoto, quantos anos? Não conseguia segurar, então, eu estou falando... 16 anos? 55, nada, 10, 11 anos 10, de idade. 10, 11 anos de idade. Aí o Zago montou esse conjunto, e eles faziam apresentações aqui em Santos e tal, na Rádio Atlântica de Santos, enfim, né? Naqueles programas.
Depois, o Nilson foi fazer piano. E quando ele estava já bem entrosado no piano, mais clássico, né? Ele pediu, a gente já era amigo, se conhecia, ele pediu para o meu irmão se não queria fazer o meio de campo para ele, na casa dele, Zaguinho, para ele pegar manha do piano. Né? Aí ele montou uma bateria lá, o meu irmão tocava à noite, meu irmão tocava nas bocas, que naquela época era realmente fantástica. Gente, para as novas gerações entenderem, no caso do Porto, que a gente chamava de boca, além de ter o movimento que geralmente tem na beira do Cais do Porto, eram grandes atrações musicais, Fantástica. Grandes artistas se apresentavam, Fantástica. Jamelão, Silvio Caldas, Ângela Maria, as bocas, a zona, era um grande polo musical da cidade. Né? E, infelizmente, né, para variar, é um preconceito muito grande, né, porque ainda outro dia eu vi um documentário a respeito e você vê a General Câmara. Se você ver, você vai falar, porra, isso não é, isso é o Gonzaga, porque tinha tanta gente à noite andando para lá e para cá, né? Uma gente em profusão, bastante mesmo. E tinha respeito, não era bem policiado. As atrações que você falou, a gente pode falar de Calbi Peixoto, de Ângela Maria. Todo mundo se apresentava naquela... O Moroco, Casablanca, Naitandê, tudo eram casas de show, boates. E lá dentro trabalhava o quê? Garçonete. Garçonete que servia. Você chegava lá, sentava numa mesa. E cada um pedia, cada um atendido naquilo que pede. Para servir. Agora, cada um é atendido naquilo que pede. Se alguém se engraçasse com alguém, é outra história. Acabou e ponto final. Não, mas voltando, assim, como é que... Voltando lá. no Cais Novo. Como é que se deu a iniciação musical mesmo? Aí a raiz foi lá. E eu tava sempre... Tinha samba lá, era mais seresta, né? Dorival, cantor, falecido Dorival. Xandu, um cantor fantástico. Geraldo, seu Lili... Chico do violão, que era filho do seu Duduca, esse que tu falou do sax, Chiquinho do violão, Gentil do cavaco, Gentil Vadico do violão, seu Zequinha, que é de lá, já do teu lado, lá do Macuco, né? Pessoal todo lá fazia seresta direto, lá no Zezé e no bar Paraíso, que era Piano Machado com Carvalho e Mendonça, hoje é uma farmácia. Dali a gente foi pegando gosto pela coisa. Na continuação, como eu disse, o meu irmão... Já era baterista, já profissional? Ele, mais velho do que eu, na continuação ele passou a profissional da música, então começou ali. Mas tem um hiato aí. Nesse embalo, a Dengosa do Marapé, o bloco do Marapé, ensaiava na Carvalho de Mendonça. Eu morava ali pertinho, então a gente estava sempre lá. E eu comecei nos ensaios, eu me atirava e ia lá onde o Valdir, que o Valdir era o primeiro baliza. Eu vou fazer um rápido parêntese aí. Baliza, para quem é norte-americano principalmente e tal, é aquele que sai fazendo e tal. Mas aqui, na época de bloco, baliza era o que hoje é passista. Era o passista. Só que há uma diferença entre o baliza daquela época e o passista de escola de samba, sobretudo depois que criaram o passo marcado, etc. e tal, né? Os blocos eram mais cadenciados, as músicas eram marchas, eram sambas cadenciados. Então, o baliza tinha uma outra postura. O passista de bloco carnavalesco... Era uma outra pegada. Era uma outra pegada. Então, e o Valdir estava lá e eu me metia lá, né? E eu fui e acabei bem jovem, talvez com 9 anos de idade, eu acabei
ficando como baliza das Dengosas no bloco Dengosas do Marapé, que era um bloco sensacional. Que rivalizava com os chineses do mercado. Não tinha para ninguém, era os dois que rivalizavam, os chineses do mercado e Dengosa, né? Então, e isso daí levou a um meu irmão e mais alguns amigos dele, Luizinho Pagão, Gelo, um bocado deles lá do Marapé, a criar as dengozinhas, ou seja, os filhotes das dengosas, para a gente desfilar ali no bairro. E a coisa pegou... Que era uma espécie de dengosas mirim. Mirim, era dengosas mirim, mas isso aí foi uma ideia... Isso, né? Que ano você tem, mais ou menos? Você tinha 10, 12 anos? Nessa época aí, 56, 57... por aí. Os blocos que eram a grande sensação do carnaval. Né? E essa ideia de criar o Filhote das Dengosas, que foi de uma garotada um pouquinho mais adiante, 16, 17 anos, que nem meu irmão, o Luizinho, Camarão, enfim, foi tão bem aceita que aí Favorita do Sultão fez os filhotes da Favorita. Tivemos outros, o Vilenedina fez um bloco lá também do Vilenedina, enfim. E acabou que no domingo de carnaval tinha desfile na Pinheiro Machado, tinha desfile oficial. Da rapaziada dos blocos mirins. Olha que interessante. Dos blocos mirins. Então, vem tudo dessa época, né? Uma sequência. E quando é que você se viu, não querendo dar essa... se viu cantando, com essa voz maravilhosa que você tem, se descobriu que cantava aí? Sempre gostei de cantar. Isso, o bloco, você foi se envolvendo com o bloco, sim, musicalmente, nas serestas, nos blocos? Ritmo, eu sempre gostei, tocar pandeiro, tamborim, surdo, isso eu sempre fiz na minha vida, né? Então eu me metia na seresta lá e pegava o pandeirinho e ia embora, tal. Cantar não, eu cantava, nós... Também nessa época aí, 13, 14 anos, o Luiz Américo. Que é também dali do bairro do Marapé. Sim, então, o Américo me convidou para participar de um quarteto. Era o Américo, violão e voz, Valério, que era o pandeirista lá do Zaguinho, do quarteto do Zaguinho, o Valério, o Badu e eu. Era o Valério no pandeiro, eu na timba e o Badu na fuxê. E a gente se apresentava nos circos que apareciam lá no Marapé. O circo chegava na cidade. Chegava, o Américo ia lá e fechava. E o Américo era o empresário, Luiz Américo. O Américo era. E a gente ia, né? Mas era só o Américo que cantava. A gente fazia coro e tal. Acompanhava ele, fazia coro. O lance de cantar, na realidade, assim, cantar na festinha, brincadeira de amigos, etc. E tal, isso aí a gente sempre fez. Porque era uma época de grandes cantores, né? Os seresteiros eram grandes. Garotos, sim, sem dúvida. E era difícil você encarar. Você ter, inclusive, ter espaço para você chegar, que era uma responsabilidade violenta. Os caras eram bons demais. Né? Não desmerecendo. E os antigos não tinham essa coisa assim, eu lembro, de deixar garoto muito avançar, né? Garoto era meio assim, o respeito, né? Não tinha, e tal, moleque, tinha muita colher de chá para garoto. Então, também tinha disso. Vou pelas minhas madrugadas a cantar, esquecer o que passou. Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto, sem moleza o desgosto. Quero encontrar em vão o que perdi. Só resta saudade, eu não tenho paz. E a mocidade que não volta nunca mais. Quantos lábios beijei, quantas mãos afaguei. Só restou saudade no meu coração. Hoje fitando o espelho,
eu vi meus olhos vermelhos, compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão. Hoje, fitando o espelho, eu vi meus olhos vermelhos, compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão. Vou pelas minhas madrugadas a cantar, esquecer o que passou. Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto simboliza o desgosto. Quero encontrar em vão o que perdi, só resta saudade, eu não tenho paz. E a mocidade que não volta nunca mais. Quantos lábios beijei, quantas mãos afaguei, só restou saudade no meu coração. Hoje, fitando o espelho, eu vi meus olhos vermelhos, compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão. Hoje, fitando o espelho, eu vi meus olhos vermelhos, compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão. Lararaia, 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 lararaia. Aí eu saí de Santos, né? Fui transferido, fui para o Você ABC. de profissão, você que você é advogado, mas você Sim, não. trabalhou muito tempo em... Mas eu digo, lá eu também corri atrás, me meti num esquema lá, então lá eu já cantava, sei lá, 25, 26 anos, por aí e tal, né? Mas nunca profissionalmente, nunca cantei profissionalmente. Quando eu voltei, né, Voltou de São Paulo, você ficou um tempo em São Paulo, foi para fiquei São Paulo. lá de 68 até 82, Bastante tempo. em São 14, Paulo. 15 anos. Quando eu voltei... Trabalhando de bancário. Sim, foi. Eu iniciei minha carreira no café com 13 anos, com 18 eu fui para banco e fiquei até 50 anos, até 35 anos. E aí pedi a... Aí ficou em São Paulo esse tempo e voltou nos anos 80. Aí eu voltei em 82, ainda como bancário, né? Ainda trabalhei de 82 a 94, fiquei 12 anos aqui trabalhando no banco. E em São Paulo você se metia com música? Também. Não dá para ficar longe, Não, né? bastante. Aí Lá começou em a se envolver em São Paulo com o eu pessoal. fui bastante. Aí lá, quando eu fui para lá, para São Paulo, aí eu conheci muita gente lá, eu comecei a frequentar à noite lá e comecei já, digamos assim, a cantar mais, me soltar mais, vamos dizer, né? Tem alguns lugares lá que tem músicos e cantores profissionais, que aí eu já comecei a conhecer, né? O Cantinho da Lua, o Maranhão, isso eram tudo casas que tinham música a noite toda. Teve uma delas que eu estava lá bebendo e tal, quem cantava era o Roberto Luna. Olha, o grande Roberto Luna. E ele começou a cantar, né? Ele estava cantando e tal, e ele chegava numa mesa e dava um microfone para as pessoas. Né? Plateia, né? Para a Aí plateia pegava interagir. E tal, aí pegava. E ele chegou na nossa mesa e ele, não sei se alguém da mesa falou alguma coisa, ele pegou e deu o microfone para mim, né? E eu sentado, ele estava cantando uma música que eu adoro, né? Miraí, do Altemar, do Ataúfo? do Ataúfo, né? E ele deu o microfone na segunda parte para mim. Eu peguei, comecei a cantar, ele sentou e mandou eu levantar. Mandou você levantar e tomar conta do show. E terminar Grande a música. Roberto Luna. Depois desse dia, eu ia... Aí pegou confiança. Sexta-feira eu ia direto pra Aí lá. começou a ir direto para ele dar o microfone para ti. Aí eu ia, não, mas eu cantava lá. Então foi nessa época. Quando a gente voltou, quando eu vim para cá, aí a gente retomou
os contatos, né? A amizade sempre se manteve, mas os encontros, etc., como o Renê já falou, eu, Renê e Tinoco, aí a gente começou... Como começou essa... O Renê há pouco disse, como é que foi a tua visão dessa roda de samba do Ouro Verde? Como então, essa junção dessa galera? Como o Renê falou, a gente sempre teve uma ligação muito forte com a música. Que amador ou profissional, que seja e tal, mas a nossa ligação vem desde pequeno. O Renê falou dos bloquinhos que a gente fazia com a tacinha para pegar dinheiro, para pregar dinheiro no porta-estandarte, saía com uma opção de alfinete e tal, para ir pedindo dinheiro e pregar no porta-estandarte. Isso daí era uma tradição fez mesmo parte da nossa dos blocos de rua, né? Dos blocos de sul. Então, a gente, molecada, saía tocando, a gente fazia tamborim de lata, né? Pegava plástico, fazia tamborim de lata, couro, enfim. Então, isso sempre fez parte da nossa vida, mas de uma forma como um peladeiro joga futebol, enfim, né? Bem amadorística. E eu e Tinoco, nós tínhamos um esquema, a gente sempre viveu a música juntos. O Renê e os irmãos, Reinaldo, Flávio, Rubens, todos eles, Eugênio, tudo bastante musicalidade, tinha um outro esquema. E num determinado momento, a gente começou, eu, Renê e Tinoco, a gente começou a se encontrar, né? Aí fundamos o Caverna, e aí houve um avanço. Na continuação, o Simonal estava concorrendo com o samba, ou melhor, estava fazendo um samba para concorrer na União Imperial, isso em 86, se não me falha a memória. E a gente se encontrou. E esse samba ele acabou sendo desenvolvido dentro da minha casa, né? Sem participação minha como compositor nenhuma, né? E nesse... Você deu o espaço e todo mundo estava fazendo. Isso, aí a gente se encontrava lá, eu fazia parte do reunião, esquema, enfim, tal. Nesse esquema aí a gente começou aos sábados se encontrar, aí já era eu, Tinoco e o Renê e o Simonal, né? A gente se encontrar lá no Ouro Verde, já havia uma turma que fazia samba no Ouro Verde. Eu gosto de fazer essa distinção sem nenhuma pretensão. Lógico, uma questão de esclarecimento mesmo. Era o Ricardo, o Zinho, o Simonal, o Delso, o Marcelo, filho do Nestinho. Tinha uma turma boa lá que se reunia aos sábados e fazia samba lá. Era samba que eles faziam lá dentro do Ouro Verde. E nós começamos a frequentar. O Zinho ia lá de vez em quando, tocava, né? O Zinho do cavaco. Aí nós começamos, que nem o Renê falou, nós começamos a fazer esse samba fora, mas já eu, o Renê e o Tinoco já participando. E por que a roda de samba do Ouro Verde? Porque a gente colocava uma mesa redonda lá, uma tábua lá. E todo mundo se reunia. E a gente se reunia. Isso aí foi a roda de samba do Ouro Verde e começou a nascer ali. A gente ia para lá e os amigos começaram a ir. Num determinado momento a gente viu que tinha amigo pra caramba, né? Porque enchia tudo lá. Vou fazer um reparo no que o Renê falou, porque eu vivi muito isso, né? O nosso negócio era fazer samba na rua mesmo, tá? Acontece que enchia, começou a atrapalhar problema, e lá tem ônibus que passa lá, e a prefeitura nos autuou, exigiu que a gente saísse da rua, então nós passamos a fazer o samba lá dentro por uma imposição. Isso no ano, vocês passaram para dentro? 87, por aí. Então, 88. Mas assim, o grande diferencial que eu vejo, e acho que todo mundo vê, é o resgate que vocês fazem daqueles sambas antigos, de compositores como Ataúfo, como Cartola, como Elton Medeiros, porque roda de samba todo lugar tem e tal. Aí as pessoas cantam aquilo que está rodando,
que foi sucesso na rádio, naquele tempo Isso era tem a rádio. ver com a nossa história, Rubens. Olha Isso, mas só. o mais legal era isso, porque as pessoas que se predispõem e que vão lá para ouvir vocês querem ouvir esses sambas, querem Então, ouvir essas músicas. Isso que é o grande diferencial. Então, aquela história de Pio, René e Tinoco, que a gente até criou um apelido, Pirete, as músicas que a gente fazia é Pirete, é composição dos três. Então, a gente, além de cantar, gostar das músicas que os nossos ídolos faziam, quem são os nossos ídolos? Da nossa infância. Nossa infância é 1950. Então, além da gente trazer isso na nossa bagagem, a gente sempre, sobretudo nós três, eu, Tinoco e René, a gente não se contentava só de aprender as músicas. A gente fazia pesquisas. Isso sempre é que é fizemos. Aí fomos encontrar com o Zinho também tinha... Que é outro monstro musicalmente, adora. O Zinho, além do Zinho ser amigo nosso de infância, da gente ter estudado com o seu Lili, quando eu, René e Tinoco estava lá na casa do Tinoco, a Cléia, a falecida irmã do Zinho, morava atrás, numa casinha atrás do Tinoco. E o Zinho ia lá, então ele estava ligado, não ficava conosco, mas ele estava ligado. Aí, isso daí também favoreceu. E o Zinho, evidentemente, trazia na bagagem tudo aquilo que o pai dele, né? Toda aquela bagagem musical do pai, que foi o grande professor de todos. Então, essa história de músicas antigas tem a ver, evidentemente, com a nossa idade, claro, com os nossos ídolos. Se você reparar, o público que frequenta e frequentou esses anos todos, não necessariamente são pessoas da idade de você. Então, para você ver como existe o interesse da juventude, de certa parte da juventude, de ir lá ouvir esses sambas. Eu fiquei, eu gosto de ir lá, faz tempo que eu não vou e tal, nessa época de pandemia. Você vai e canta lá. Eu gosto de cantar uns Wilson Batista, de cantar uns sambas assim que me são também caros dessa época, porque eu sei que lá vocês vão gostar e tem esse entendimento. Então é muito interessante isso, porque existe uma outra geração que gosta disso. Tanto é que se tornou um sucesso esses anos todos. Então, Rubens, o que eu tive a oportunidade até de falar lá quando fizemos o Clube do Choro, que tinha um rapaz que me chamou a atenção. Todas as músicas que nós fizemos, ele cantou. Tinha o quê? Talvez 30 e poucos anos. E eu brinquei até, eu falei, ó, tu é reencarnação, meu. Falei, tu é reencarnação. Não é possível. Porque não há espaço mais para se cantar esse tipo de música. Você não tem um rádio que faça isso. Você não tem um programa de televisão que traga essas músicas que são riquíssimas, né? Eu não estou falando só de músicas dos anos 50. Estou falando 60, da bossa nova, 70, lógico. Enfim. E nós não temos nada a ver, não temos nenhum preconceito com nada disso. Nenhum. A música é boa, a gente canta, tá? A gente canta músicas atuais também e tal. Mas então, esse lance da gente, do nosso repertório, tem a ver com a nossa vida, com os nossos ídolos, com quem a nossa mãe cantarolava no tanque, né, fazendo comida, enfim, com as músicas que a gente ouvia quando a gente ia no baile, a gente ouvia isso aí. Eu com 15, 16, 17 anos, tinha lá no bairro do Marapé, tinha todo sábado tinha o baile do Vila Enedina, tinha o baile do Libertário, essa era a nossa diversão, e eram essas músicas que tocavam. Então, isso resumindo, né, Pio? Cada um dá o que tem para dar, né? É isso aí. É isso aí. A gente pegou coisa boa, devolve coisa boa de volta. É isso aí. O René falou bastante do carnaval. Isso é a concepção minha, tá? Você falou da importância do carnaval para o estado de São Paulo. Eu tenho uma concepção própria sobre o Carnaval de Santos. O Carnaval de Santos sempre foi considerado, ou pelo menos naquela época, era considerado o segundo melhor carnaval do Brasil. Mas, para mim, não se resumia ao que se resume hoje, ao desfile de carnaval. O Carnaval de Santos hoje é o desfile
das escolas de samba, somente, né? O carnaval daquela época, o Renê falou, começava na sábado de Aleluia, aí continuava o ano todo, nós tínhamos ensaios e tal. Depois nós tínhamos batalha de confete, que eram batalhas de confete, eram desfiles dos blocos e grupos carnavalescos que desfilaram o ano anterior. Eles iam com as fantasias, começava na Pedro Machado, no Canal 1, depois ia para o Canal 2, e em cada bairro havia esse desfile. Depois tinha o Carnaval de Papel na praia, tinha um desfile de carnaval de blocos fantasiados de papel crepom, para depois tomar banho com aquela roupa de papel crepom. Depois Dona Doroteia, excelente, espetacular, tinha patuscos E não patuscos, espetacular, realmente, fora de série. E os bailes carnavalescos. Os clubes. Tudo quanto é clube em Santos dava baile carnavalesco. Então a minha concepção é que muita gente queria vir para Santos pelo conjunto da obra. Pela praia já pegava esse pacote todo. É tudo isso, esse pacote todo. Não que o carnaval oficial daquela época fosse não menos tivesse importante. Super importante. Mas os existia... blocos que desfilavam eram luxuosos, que nem você falou, né? Era bem diferente, não podia sair mulher. Por exemplo, as dengosas, ela tinha o nome dengosas, ela tinha que sair de mulher, não podia sair com outra fantasia. Chinês do mercado, era chinês do mercado, eles poderiam inventar o que fosse, mas eles tinham que vir caracterizados de chinês. Isso daí era a regra. Favorita do Sultão, tinha que vir aquele tema também árabe. Era a regra. E depois foi mudando até cor. E era difícil, era muito difícil, né? Quero aqui aproveitar para render minhas sinceras homenagens a duas pessoas fantásticas que não estão mais conosco, Tião e Bino, que foram os grandes compositores das Negócias do Marapé. Tio Bino. Todo ano eles estavam lá, Sininho também, né? Todo ano eles estavam lá fazendo as composições, e composições maravilhosas ainda, que se perderam no tempo. Pio, eu queria te agradecer demais, cara. Obrigado. Te agradecer demais por você ser esse cara que é. A gente sempre que se encontra, o papo é muito legal, muito bom. Além de você, a rapaziada toda, eu queria estender o meu abraço aqui a toda a galera do Ouro Verde, a todos eles. Não dá pra gente bater papo com todo mundo junto. Eu, assim, selecionei vocês dois para serem o representante dessa época, dessa história boa e desse projeto maravilhoso que tá aí até hoje, resgatando sambas e ensinando pra juventude que a gente dá aquilo de melhor que a gente tem para poder receber de volta. Muito obrigado, cara. Seu depoimento foi muito importante para mim. Eu é que agradeço. Obrigado mesmo. E falo em nome da Roda de Samba do Ouro Verde, Rubens, porque você é amigo nosso. Você já é quase um dos participantes da roda. Sempre cara, que a gente está junto, obrigado. É uma satisfação. Obrigado. Obrigado, meu bom. Valeu. Quando o bonde passar pelas ruas do centro antigo, quero ver o meu centro vivo. Seu condutor, faça o favor, eu saio da Praça Mauá. Vou pela rua do comércio outra vez, passo pelo Largo do Marquês. No Valongo eu vi um santuário em devoção. Fiz uma prece bem ao lado da estação. Desci a Tuiuti, a Bolsa do Café, arquitetura de rara beleza que abriga um museu. Lembrei dos barões e os casarões, pelo cais do porto, onde tudo começou. Na rua 15, a cidade prosperou. Saudade da velha boca dos artistas, da gafieira dos sambistas imortais. Saudade embala o sonho do pivete
e viu batalhas de confete nos antigos carnavais. Ai, quem me dera toda a arte aplaudir, no teatro reluzir, reviver a poesia e pelos bares abraçar os foliões, entre primas e bordões, pra chorar de nostalgia. Ai, quem me dera no teatro aplaudir, toda a arte reluzir, reviver a poesia e pelos bares abraçar os foliões, entre primas e bordões, pra chorar de nostalgia. Quando o bonde passar pelas ruas do centro antigo, quero ver o meu centro vivo. Seu condutor, faço favor, eu saio da Praça Mauá, vou pela Rua do Comércio outra vez, passo pelo Largo do Marquês. No valão eu vi um santuário em devoção, fiz uma prece bem ao lado da estação. Desci a Tuiuti, a Bolsa do Café, arquitetura de rara beleza que abriga um museu. Lembrei dos barões e os casarões, pelo cais do Porto, onde tudo começou. Na Rua 15 a cidade prosperou. Saudade da velha boca dos artistas, da gafieira dos sambistas imortais. Saudade, embala o sonho do pivete que viu batalhas de confete nos antigos carnavais. Ai, quem me dera toda a arte aplaudir, no teatro reluzir, reviver a poesia e pelos bares abraçar os foliões, entre primas e bordões, pra chorar de nostalgia. Ai, quem me dera toda a arte aplaudir, no teatro reluzir, reviver a poesia e pelos bares abraçar os foliões, entre primas e bordões, pra chorar de nostalgia. Quando o bonde passar quando o bonde passar, quando o bonde passar pelas ruas do centro antigo. Quando o bonde passar pelas ruas do centro antigo, quero ver o meu centro.